Hoje o assunto vai ser bom por aqui. Já preparei até uma xícara de café. Vou dar até uma bicadinha aqui. Já são quase 7 horas da noite. Resolvi gravar esse horário porque assim, é o horário mais tranquilo para mim, onde a minha casa está mais organizada, porque não sei vocês, quando a casa tá uma bagunça, gente, eu não consigo pensar, não consigo fazer nada. Então agora estou mais tranquila, posso sentar e conversar com vocês. Então, como eu disse, o assunto hoje é sobre donas de casa. Eu temia esse nome. Perguntasse para mim qual era a minha profissão, eu tinha muita vergonha em dizer quem eu era. Alguém já leu este livro aqui? O nome dele é Uma Vida com Propósito. Qual o sentido da vida? Qual é o nosso propósito? Este aqui é um livro, meninas, cheio de sabedoria, aonde Deus mostra os planos dele para a nossa vida. É um livro cheio de conteúdos maravilhosos que vai te ajudar a entender o propósito, o sentido da sua vida. E eu acho que tem tudo a ver com o que eu vou trazer aqui hoje, tá? Então, se você tá chegando agora aqui nesse canal, já te convido para se inscrever, compartilhar e curtir esse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entregue para mais pessoas. Por muito tempo eu sentia vergonha em dizer que eu era dona de casa. E hoje eu penso completamente diferente, eu vejo assim o quanto eu estava errada. E esse livro aqui abriu também muito os meus olhos, tá? Se você não leu, ó, compre esse livro que vocês vão amar. Vou ver se eu consigo deixar o link dele para você aqui abaixo, tá? Então assim, meninas, por muito tempo, como eu tava falando, eu tinha vergonha de dizer que eu era dona de casa. Quando eu ia preencher, sabe, uma ficha médica, ou quando eu estava em algum certo lugar, alguém me perguntasse qual era a minha profissão, eu assim, gelava, sabe? Eu travava, eu ficava pensando mil coisas, mas eu não queria dizer que eu era dona de casa. E aí, eu ficava pensando, muitas vezes eu falava que eu era autônoma. Olha só, para vocês terem uma ideia, eu chegava a fazer cursos para eu ter o que dizer só para não falar que eu era dona de casa. Então eu já fiz vários cursos, já fiz curso de manicure, já fiz curso de depilação, fiz designer de sobrancelha, fiz de cabeleireira. Ai, gente, eu fiz muitos cursos na minha vida, mas nenhum deles foram para frente. Eu não dava continuidade, eu sempre começava e nunca terminava. Mas assim, só para dizer que eu tinha uma função, que eu tinha uma profissão. Só para não falar que eu era dona de casa, porque era temível isso. Eu ficava assim, gelada, sinceramente. Eu tinha uma vergonha pelo meu marido. Eu tinha vergonha de que quando ele estivesse numa roda de conversa entre amigos, ficassem ali perguntando entre eles qual era a profissão das suas esposas, né? E aí chegasse na vez dele, ele tivesse que falar que eu era dona de casa. Ai, gente. Então, por muito tempo, eu sofri quanto a isso. Eu tinha baixa autoestima, complexo de inferioridade, sabe, assim, porque eu via as minhas amigas, né, lá da adolescência, que se formaram comigo, se profissionalizando, né, crescendo ali no mercado de trabalho, sendo alguém na vida. Eu achava, assim, que eu não era nada, que eu não era ninguém, que o meu serviço, o meu trabalho, né, de dona de casa era algo assim humilhante, vergonhoso, né? Nessa parte a minha autoestima ela era muito baixa. Então eu me sentia inferior a essas pessoas.
eu não conseguia, muitas das vezes, ali estar ali no meio de uma conversa. Eu achava que eu não tinha assunto, né? Assunto para falar, porque o meu assunto, a minha vida se resumia aqui, o meu mundinho, né? De dona de casa. Então, eu só sabia de falar de preço de coisas, só sabia de falar de fralda, de criança, de supermercado. Era só isso. Não saber de nada, não ter assunto, não ter argumento, não ter opinião. Você não sabe sobre outros assuntos. Você tá tão ali focado com as coisas de casa, porque a gente sabe que ser dono de casa não é fácil. A gente pega cedo já no batente, a gente só vai terminar lá, sabe que horas é que a gente vai terminar o nosso serviço. Então a gente quase não tem tempo para relaxar, para sentar, para ouvir uma notícia, para assistir uma televisão, para ler um livro. E é claro, isso é para quem não tem uma rotina, um cronograma. E eu não tinha, a minha vida era totalmente assim, bagunçada. Então eu não tinha mesmo tempo para nada, sabe? Ia dormir tarde, às vezes terminava o serviço tarde. E hoje eu já tenho assim uma rotina, sabe? Tudo cronometrado, tudo ali marcadinho. Tem um cronograma, sabe? Um cronograma das coisas, tudo que eu vou fazer ali no dia, tudo marcadinho. Hoje sim eu consigo tirar um tempo para mim. Então, meninas, eu vivia assim me comparando, sabe, com as outras pessoas. E demorou assim um bom tempo para eu ter paz no meu coração. E como que aconteceu isso? Um certo dia, eu estava muito irritada, eu estava muito brava mesmo, sabe, com Deus. E eu estava ali na minha cozinha, eu lembro até hoje, estava ali passando pano no chão. E aí eu estava ali, sabe, resmungando, falando com Deus, falando para ele: ai Deus, eu lembro até hoje as palavras. Eu falava assim com ele: eu não acredito, será que é isso mesmo que o Senhor quer para mim? Esse é o meu propósito, tá limpando o chão, cuidando da casa, cuidando das crianças, passando o dia inteiro dentro de casa sem ter tempo para mim, tempo para nada. E no outro dia tudo se repetindo novamente, tantas outras pessoas, né? E eu começava a falar: ai, fulano de tal, que eu não dava nada, hoje ali, né, fazendo ali sua faculdade, se profissionalizando. E eu ficava indignada, porque que só eu não conseguia ir para frente, fazia isso, fazia aquilo, fazia vários cursos, mas nada andava. Nada dava certo. E aí eu fiquei muito brava. Aí eu tava sozinha até, eu lembro. E aí eu fui buscar os meus filhos, né, na escola. E aí simplesmente arrumei assim o almoço deles, coloquei na mesa. E a minha filha adolescente sentou ali, olhou pra mim e falou bem assim: mãe, não fique pensando nas coisas aqui da terra, pensa nas coisas do alto. Aí eu peguei, falei: o quê? Por que você está dizendo isso pra mim? Daí ela pegou e falou assim: ah, mãe, não sei, eu senti vontade. Aí a minha ficha caiu, que era Deus falando comigo naquele momento. Porque exatamente algumas horas, né, atrás, pouquíssimas horas mesmo, acho que faltava 1 hora para eu ir buscar eles na escola, ela vem, senta na mesa e solta isso. Eu falei: só pode ter vindo de Deus, porque eu já estava ali triste, reclamando, falando com ele, e ele trouxe uma palavra pro meu coração. E aí, a partir disso, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fiquei tentando buscar respostas. Pra ser sincera com vocês, até hoje isso ecoa, sabe, aqui na minha cabeça, aqui na minha mente.
Mas com um certo tempo, não vou falar para vocês que foi assim de uma hora para outra não, tá, gente? Foi gradual, tá? Eu ainda pensava em fazer, eu até cogitei em fazer faculdade, corri atrás, olhei preços, sabe? E ainda procurava fazer algo, preencher, sabe? Porque eu sentia que eu tinha um vazio, eu queria fazer algo, sabe? Eu achava que para agradar a Deus, né, eu teria que fazer alguma coisa, né, que fosse fora da minha casa. Olha meu pensamento, tudo errado. Que fosse fora da minha casa, para que houvesse algum propósito na minha vida, como se Deus fosse me usar, que o meu propósito, né, fosse lá fora e não dentro da minha casa. Então eu fui, sabe, ainda correndo atrás ainda, em querer fazer acontecer. Só que aí, gente, como o tempo foi passando, eu fui sentindo uma paz, mas uma paz assim tão boa, que esse tipo de pensamento foi ficando cada vez mais longe, sabe? Eu não ficava mais assim agitada, ansiosa, e esse medo, essa vergonha em dizer que eu era dona de casa, foi sumindo, foi passando com o tempo, foi assim, sei lá, aconteceu. Eu não sentia mais essa vergonha. Na verdade, eu sentia prazer em dizer quem eu era. Eu não tinha mais vergonha, sabe? E aí foi lendo esse livro também que abriu os meus olhos, porque é assim, gente, na verdade, o nosso propósito maior, né? Qual o sentido? Porque eu fiquei muitas vezes pensando, meu Deus, por que eu nasci, né? Por que eu vim a esse mundo? Qual é o propósito disso? Será que é só isso? Arrumar, acordar cedo, limpar a casa, fazer almoço, cuidar de filho, cuidar de marido, deitar e às vezes nem conseguir dormir, né? E passar às vezes noite acordada com o filho. É só isso, só resume a isso. Eu ficava pensando, sabe? Não é possível, não pode ser só isso. E aí eu fui entendendo, tá? O nosso propósito é onde Deus quer, né? Onde Ele quer nos colocar. Não estou falando que trabalho fora não seja o seu propósito. Talvez não. Talvez Deus te quer em outro lugar, como Ele me quis, dentro da minha casa, né? Fazendo a diferença dentro da minha casa. Porque a gente cresce ouvindo, né, que sucesso é ter uma carreira, é ter uma profissão, é ser bem sucedido, é ser valorizado pelas pessoas, ser reconhecido, né, pelo que a gente faz. Sem a gente perceber, a gente passa a acreditar, né, que o valor está nas coisas que são visíveis. Porque o trabalho da dona de casa é um trabalho que a gente não tem, muitas das vezes a gente não tem valor, né? Tem gente que não dá valor pelo que a gente faz, não é reconhecido, ninguém vê. As pessoas só vão enxergar, né, quando a gente deixa ali por um dia alguma coisa ali sem fazer, o almoço sem fazer, o banheiro sem lavar. As pessoas só vão olhar nessa hora. É um trabalho invisível que só Deus enxerga e que tem muito valor, que é muito bonito. Quando eu comecei a olhar, né, sobre a luz da palavra de Deus, nosso lar é como se fosse uma empresa que Deus nos confiou. Tão ou qual mais importante de qualquer outro trabalho aí fora. Não estou desvalorizando o trabalho de ninguém, tá? Mas o nosso lar é muito importante.
porque é daqui, é dessa base que a gente forma pessoas, filhos para a sociedade. Eu aprendi que cuidar de um lar não é apenas só, né, tarefas repetidas, mas é cuidar com responsabilidade daquilo que Deus nos confiou. Eu entendi que cuidar de uma casa não é apenas fazer coisas repetidas, não é só isso, mas é cuidar daquilo que Deus nos confiou, nos entregou nas nossas mãos. É proteger com responsabilidade. É criar um espaço onde as pessoas possam crescer, descansar, se sentir amadas. Dentro do nosso lar estão sendo formadas histórias, memórias. A gente está ali ensinando os nossos filhos sobre fé, sobre amor, sobre caráter. Então, nós estamos formando os nossos filhos para a sociedade. Então, veja bem, quanta responsabilidade o Senhor nos confiou. Então, é um trabalho nobre, é um trabalho, assim, muito... É uma missão, na verdade, né? Não é um trabalho, é uma missão que o Senhor nos ordenou a fazer, nos confiou a fazer, tão nobre que a gente se deixa, né, um pouco de lado. Muitas das vezes a gente deixa de sonhar, né, de desejar algo, né, uma mãe que precisou sair do emprego porque não tivesse com quem deixar filhos, tiveram que deixar os seus trabalhos, porque você tem que cuidar de algo maior, né? Então, tudo que a gente ensina, tudo que a gente passa dentro do nosso lar para os nossos filhos, são coisas que eles irão levar para o resto das suas vidas, né? Memórias, coisas que aprenderam, coisas que nós passamos para eles. Então, uma mãe, né, faz muita diferença dentro de um lar. E assim, eu não estou falando para você eu quero que vocês entendam muito bem, tá? Que vocês não devem não trabalhar fora. Gente, não é pecado, né? A gente vê até mesmo lá em Provérbios 31 da mulher que também trabalhava fora, né? Ela também tinha ali, além da casa, ela também tinha os trabalhos manuais, né, que ela fazia para fora. Então não é errado. O errado, o que é o errado? O errado é você colocar a sua expectativa, né, tudo no seu trabalho. É você colocar o seu trabalho em primeiro lugar. Claro, primeiro lugar Deus, mas segundo lugar é a nossa família, a nossa casa, o emprego. Nada tem que vir antes do nosso lar, tá? E aí, meninas, eu fiquei pensando, né, como algo assim tão essencial eu considerava tão pequeno. E foi a partir daí que as minhas expectativas, né, começaram a mudar. Eu comecei a dar mais valor pela vida, por cuidar da minha casa, ter mais prazer, sabe? Eu comecei a ter mais gosto, porque na verdade, esse era o propósito de Deus para mim. Então, eu encontrei o meu propósito. O maior propósito nosso é Deus. É amar a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a si mesmo. Então, assim, eu não estava me entregando. Eu estava fazendo... Sabe como você faz assim as coisas no automático, sem pensar o porquê que você faz isso? Então, a partir do momento que eu descobri, né, que o propósito é amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, eu falei, pronto, tá aí. Eu vou começar a fazer as coisas com mais intenção dentro do meu lar. Aí eu passei, sabe, o amor de Deus vai entrando dentro de você, que você passa a fazer as coisas com mais amor. Não tem mais aquela... Sabe quando a gente já tá irritada, que você... Quando você já não tá mesmo querendo fazer algo, você já tá igual eu tava, né? Eu já não tava querendo
fazer nada de casa, tá querendo trabalhar fora, você faz as coisas com birra, te pergunta as coisas, você já grita, você não tem paciência com nada. E cadê o amor? Sabe? E aí eu comecei a fazer as coisas com mais amor, com mais intenção naquilo, com mais presença. E eu fui, gente, eu fui gostando de cuidar da minha casa. Eu tinha prazer em acordar, em alimentar a minha família, em cuidar da casa, deixar tudo limpinho. E que prazer, depois de um dia ali de trabalho, você poder relaxar. E Deus foi me ajudando tanto que eu fui pedindo para Ele me mostrar um jeito que eu fizesse, que eu arrumasse a minha casa de um jeito que sobrasse tempo para mim, sabe? E eu fui buscando conhecimento e eu fui colocando em prática no meu dia a dia. E hoje eu consigo cuidar da minha casa e ainda achar tempo para mim. Então eu me encontrei meu propósito, porque o propósito ele está no amor. Você pode ter uma profissão, você pode ter um emprego, mas você talvez não está usando essa profissão, você não está cumprindo o seu propósito dentro dele. Porque um exemplo, uma pessoa pode ser médica, mas ela não está cumprindo com o propósito dentro dessa profissão, que é o quê? Amar o próximo. Porque, não estou aqui generalizando, tá, gente? Porque tem muitos médicos competentes, médicos bons, tá? Mas tem médicos também, gente, que deixa a desejar, viu? Sabe, não olha na sua cara. Eles não procuram saber a raiz do problema para tratar aquele problema. Vai te passando aí qualquer remédio, tá? E assim te manda embora para casa. Então eu acho que essas pessoas não estão aproveitando, não estão usando o propósito de Deus dentro dessa profissão. E assim vai para todas as profissões, né, gente? Outro ponto aqui, que ser dona de casa também não significa, meninas, ficar estagnada, sabe, assim, sem procurar crescer dentro do lar. Então, procure fazer algo, né? Porque quando você coloca toda a sua rotina em dia, vai sobrar tempo para você. Então, o que você gosta de fazer? Você gosta de trabalhos manuais? Faça alguma coisa para passar o seu tempo, para trazer também, né, um dinheiro dentro de casa para ajudar no orçamento. Aprende sobre a educação, também é legal a gente estudar sobre educação de filhos, sobre educação financeira, tem muitas coisas. Se você gosta de nutrição, você pode estudar nutrição, né, saúde, ali alimentar. E, gente, tem muita coisa boa. Se você gosta de trabalhar com a internet, tem muito espaço aí, gente, na internet para todo mundo, tá? Criador de conteúdo. Então vejam, tá? Não fique estagnada. Ler bons livros também, para a gente ter um bom repertório também. Crescer não é apenas subir na carreira, é você amadurecer, é adquirir sabedoria. Então o lar, ele não é um lugar de estagnação, mas é um lugar onde você pode construir, onde você pode crescer. Então é isso, meninas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você se identificou com alguns pontos aqui, comente aqui nos comentários, vou gostar muito de ouvir aí o seu ponto de vista. E compartilha, como eu disse já, né, nos primeiros minutos do vídeo, compartilha, curta esse vídeo para que chegue a mais pessoas. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Deus as abençoe.